Olá, 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 como vai? Tudo bem? Eu espero que você esteja indo muito bem. E nós estamos aqui para continuar a cena 9, capítulo 4, 32 a 35 do livro de Atos dos Apóstolos. Sem demora, vamos à nossa tela de exercício. Como você viu, nós terminamos o exercício de seleção, agora a gente tem uma ideia dos personagens, né? É a igreja, a multidão de pessoas, os apóstolos, os necessitados que existiam entre eles, né? Então, para fazer o exercício seguinte, que é o exercício de classificação, a gente vai copiar o exercício de seleção, ok? Vamos copiar, deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Vamos deixar o texto sozinho. Isto. E agora a gente vai puxar o exercício de seleção para ficar no lugar dele, né? Numa página separada para ele. Pronto. É com o exercício de seleção que nós vamos fazer o exercício de classificação. Esse método é maravilhoso por isso. Você usa tudo o que você faz. Você aproveita tudo. É como os frigoríficos, né? Aproveitam quase que até o berro do animal. Vamos lá. Exercício de classificação. Multidão dos se refere ao mesmo grupo. Coração e alma é a mesma pessoa. Ó, eles era um coração. O texto diz que aquele grupo era um coração e uma alma. Era um grupo, mas era uma pessoa só. Ninguém fazia parte daquele grupo. Considerava sua. Sua é um pronome possessivo que se refere a aquele grupo de pessoas. Então, até aqui, tudo se refere ao mesmo grupo de pessoas, ou seja, a igreja. Nenhuma das coisas que possuía, tudo lhes era comum. Olha eles aqui de novo, ó. Tudo lhes era comum. Então isso aqui também é eles e tudo, nenhuma das coisas que possuía, tudo lhes era comum. Coisa e tudo pode ser a mesma coisa, tá? Poder é uma coisa diferente. Opa, apóstolos, testemunho, a ressurreição do Senhor Jesus, todos eles, deixa eu dar uma olhadinha aqui no 33, pessoal. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus e em todos eles havia abundante graça. Esse todos eles é uma referência tanto aos irmãos quanto aos apóstolos, tá? Por quê? Porque o texto não está discriminando se isso aqui é só a igreja. Está dizendo que em todos eles quem? Está falando de quem? Dos apóstolos e dos irmãos. Então, vai ficar junto aqui. Havia abundante graça. Graça fica sozinho. Nenhum necessitado havia entre eles. Os que possuíam terras. Então, isso aqui é a igreja. E também a gente poderia encaixar isso aqui para os apóstolos, tá? Vamos deixar assim, vamos encaixar de uma vez, já que a gente encaixou primeiro, vamos encaixar aqui também. Terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores. Valores vai ficar aqui aos pés dos apóstolos. Ó, os apóstolos vêm para cá. E o si, deixa eu ver o que é o si. Depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía. Quem que distribuía? Os apóstolos, né? A qualquer um, esse qualquer um é a igreja, vai vir para cá, à medida que alguém tinha necessidade, alguém dentro da igreja, né? Então vem para cá. Terminamos, vamos contar agora, né? Vamos contar aqui pés. Não terminamos aqui, eu não tenho que separar medida e necessidade. Agora sim. Beleza, agora nós vamos contar. Então temos 1,
Eu gosto de copiar isso aqui que eu vou usar, né? Ctrl C. A medida uma vez, os pés uma vez, os valores uma vez, as casas e propriedades 3 vezes. Eu poderia deixar 2, né? Pensando que a gente ia separar isso. Mas vamos deixar assim, o Senhor Jesus 2 vezes, a ressurreição uma vez, testemunho uma vez, os apóstolos 3, 6, 9 vezes, o poder uma vez, coisas 2 vezes e a igreja 3, 6, 9, 12, 15 vezes. 15 vezes. Pronto. Agora eu vou copiar tudo isso aqui, já uma vez que já está contado. Vou trazer para cá e quero ver quantos personagens eu tenho nesta cena, tá? Quantos personagens eu tenho? Vou usar um recurso do Word para contar. Contei, eu tenho 13 personagens nesta cena só. A igreja já está em primeiro lugar. Então, vai continuar ali. Os apóstolos vêm em segundo. O Senhor Jesus está acima do poder. As coisas e terras está aqui, porque eu devo contar terras e casas separadamente. Então, vai dar 2. Eu já vou até fazer isso. Para não confundir. Pronto. 2. Cada uma delas aparece 2 vezes. E terminamos. Agora a gente vai eliminar os figurantes. Olha, necessidades, pés, valores, ressurreição, testemunho e poder são figurantes. Nós também vamos eliminar os que aparecem 2 vezes. Que também, neste caso, vai ser figurantes. Nós vamos deixar aqui na cena 9. Espera aí, deixa eu voltar aqui. As coisas. Tem as coisas do Senhor Jesus e as propriedades. Terras e casas poderiam entrar aqui, né? Eu vou deixar esses 3 aqui como sendo um personagem só, tá, pessoal? Eles aparecem o mesmo tanto de vez, a gente vai unir isso lá na frente e vamos ver no que vai dar. Terminamos, então, o texto foi escrito para falar sobre a igreja, sobre a forma como a igreja nascente vivia sob a direção dos apóstolos. Em relação aos seus bens e em relação aos seus bens. Em relação aos seus bens. É isso aqui. Aí agora eu vou fazer uma correção aqui, ó. Coisas, tudo lhes era comum. Vou botar uma vírgula. Vou acrescentar as casas e terras, porque eram bens. E casas, né? Aqui. Vou apagar isso e nós teremos então 3 personagens. 3, 5. 5 personagens. E é o que nós vamos falar.
multidão, apóstolos, coisas. O texto foi escrito para falar sobre a forma como a igreja nascente vivia sob a direção dos apóstolos em relação aos seus bens. Esse é o assunto geral da passagem. Terminamos então o exercício de classificação com 13 personagens, sendo que o centro é a igreja, os apóstolos e os bens dessa igreja. Ok? Em seguida, nós vamos para a nossa aula de descoberta das verdades iniciais, mas a gente dá uma pausa nessa aula e recomeça daqui a pouco. Enquanto isso, eu faço aqui os acertos para colocar os bens tudo junto na parte de classificação. Ok? Deus abençoe muito a sua vida. Nos vemos na sequência.